Bom, gente, a paz do Senhor, a meus irmãos, meus amigos que me assistem nesse momento. Eu tinha prometido a vocês que logo em seguida daquele dia que eu parei, eu iria continuar. Só que deu um problema na minha internet e eu não tive como fazer a minha live. Aprove a Deus, hoje eu consegui a internet novamente e por isso voltei hoje trazendo uma palavra de Deus para os meus irmãos e os meus amigos. Compartilhe comigo esta live e seja abençoado em nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, para aqueles que são evangélicos e para aqueles que não são evangélicos. Ok? Você tem toda a liberdade. Eu convido você nesta tarde para nós lermos uma palavra de Deus que nós encontramos em João 14. João capítulo 14, verso 1 ao verso 6. Tem uma palavra de Deus para o teu e para o meu e para o nosso coração. Glória a Deus. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Amém? Esta palavra foi uma palavra direcionada aos seus discípulos, que Jesus direcionou para eles quando ele disse que ele ia ser entregue na última Páscoa, na última Santa Ceia que eles tomaram junto. Estavam reunidos e Jesus falou para eles que ele ia ser entregue à mão dos pecadores e ia morrer. E aí os discípulos ficaram preocupados com isso. Por que Jesus iria se entregar? Quem iria cuidar deles? Eu imagino que eles ficaram perturbados, né? Preocupados. Aí Jesus, conhecendo eles, disse assim: não se turbe o vosso coração. Ou seja, o que é que Jesus queria dizer para eles? Não se turbe o vosso coração significa agitar, perturbar ou desassossegar. O que é que ele estava dizendo? Não se agitem, ok? Não se perturbem, não se preocupe, não fique desassossegado, fique tranquilo, porque eu vou morrer, eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Glória ao nome do Senhor. Não fiquem tristes, nem se apavore, não se atemorize, porque eu vou mandar um outro Consolador para que fique com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não recebe porque não conhece. Mas vocês recebereis porque, vocês conhecereis porque ele habita convosco e estará em vocês. Ou seja, além dele estar ao nosso redor, habitando no nosso meio, ele está dentro de nós.
Glória a Deus, né? Mas o que eu quero falar nessa noite, nessa tarde, para vocês, desculpem, eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Quero falar sobre o arrebatamento. Sobre Jesus, quando Jesus falou para eles, eu vou preparar lugar e quando esses lugares estiverem preparados, eu vou voltar aqui para levar vocês para onde que eu estou. Ok? Eu quero falar para vocês sobre esse evento que está prestes a acontecer a qualquer momento. Glória ao nome do Senhor. Então eu quero falar para vocês sobre o arrebatamento da igreja. Que ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar aqui novamente para levar vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ok? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, mais uma vez, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e o 17. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ler aqui para vocês. Quer mais uma? Quer fazer? Não? Verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo falando isso para ele, dizendo assim, portanto, verso 18, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui está a resposta de que Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não fique com medo, não se atemorize, não fique desassossegado, porque eu vou, mas eu vou voltar para levar vocês. Eu venho buscar vocês. Ok? Eu venho buscar vocês. Então, eu quero falar para vocês sobre esse evento glorioso. A palavra arrebatamento significa arrancar, levar, tirar com força ou com rapidez. Tá? Tirar algo com força ou com rapidez de um lado inferior ao outro lado superior. É uma coisa rápida, tá? Então vai ser dessa expressão. A palavra arrebatamento significa arrancar, levar, tirar com força ou com rapidez. Essa expressão designa o traslado de uma coisa, eu já falei, de um lado para o outro, ou de uma dimensão inferior para outra superior. É uma coisa com muita rapidez e com muita força. E Jesus disse que ele vem num abrir e fechar de olhos. Então vai ser muito rápido, não vai dar tempo para nada, ok? A vinda de Jesus dá-se-á em duas fases. Essas duas fases distintas que vai ser a volta de Cristo. A primeira fase será o arrebatamento da igreja. Nos ares, né? Onde nós já lemos aqui. Jesus não vai mais pisar na terra. Ele vai dar sua ordem aqui em cima e nós subiremos. Aqueles que estiver vivo vai ser arrebatado, vai ser transformado. E aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão e vão também ser transformados num corpo glorioso e se apresentar ao Senhor e subir com Ele para o céu. A segunda fase será a revelação de Jesus na terra. Ou seja, depois do arrebatamento, 7 anos depois, ele vai voltar, nós vamos voltar com ele para reinar aqui
na terra durante 1000 anos. Então essa é a segunda fase, ok? Glória a Deus. Muito bem. Agora, quando será esse arrebatamento? Muita gente pergunta assim, já perguntaram para mim muitas vezes, Pastor Tomé, vocês falam no arrebatamento, muitos crentes falam em arrebatamento da igreja. Desde quando eu me entendi como gente, é que eu ouço falar do arrebatamento da igreja. Eu digo a mesma coisa, e quando eu entendi que eu era pessoa, que eu era gente, eu já ouvia falar, Jesus breve virá, Jesus vem buscar a igreja, e Jesus nunca veio. Eu estou hoje com 66 anos, vou fazer em dezembro, se Deus me der condição de sobreviver até lá. Eu farei 66 anos de idade em dezembro, dia 28 de dezembro, e são 60 anos que eu ouço falar, porque com 5 anos de idade você já sabe o que é sim e o que é não, né? Sabe qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Então, eu ouço falar que Jesus vem e Jesus nunca veio. Só que depois que eu aceitei Jesus como Salvador, comecei a ler a Bíblia, comecei a pesquisar, comecei a estudar, e foi descobrindo que não é assim como a gente pensa, né? Eu já falei aqui anteriormente sobre as dores de parto, que a volta de Jesus será como uma mulher que vai dar à luz a uma criança e que de maneira nenhuma escapa dessas dores. A volta de Cristo é comparada com uma senhora, uma mulher que vai dar à luz e começa a dar as primeiras contrações, logo lá no início, que entra no mês de dar à luz, dos 9 meses, e conforme vai passando o dia, vai aumentando as contrações, as dores. Assim, com o passar do dia, vai aumentando a dor do mundo, das pessoas, da natureza que vive aqui. É peste, é briga, é terremoto, é maremoto, é de tsunami, é tanta coisa que está acontecendo, pandemia e etc, etc. Então são dores que está anunciando que Jesus está às portas, né? Só que ele disse para nós não nos preocupar, porque ele ia para lá e voltaria para nos levar. Então, nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo. Quando será o arrebatamento? O arrebatamento, disse Lucas no capítulo 12, verso 40, vou ler aqui para vocês, que será numa hora que ninguém imagina. O mesmo Lucas, no capítulo 12, verso 46, diz que será em uma hora que não se espera. Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, verso 52, que será em um momento, num abrir e fechar de olhos. No mesmo capítulo, no mesmo versículo 52, do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz, será ao zoar da última trombeta. Mateus, no capítulo 24, verso 36, ele diz que será em uma hora que ninguém sabe. Marcos também disse, no capítulo 13, verso 36, que será em uma hora inesperada. Então ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o segundo, nem o ano em que Jesus vai voltar. O certo é que nós devemos estar preparados, ok? Será em uma hora à noite. Será em uma hora à noite. Disse Lucas, no capítulo 17, versículo 34, no capítulo 12, verso 20 também, e João, no capítulo 9, verso 4, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 ao 7, e o verso 7. Agora, qual seria essa hora da noite? Qual seria a hora em que Jesus vai voltar? Ou qual será a hora? Ninguém sabe o dia, que ele disse, nem a hora. Mas aqui está dizendo que ele vem de repente, né? Vou ler para você aqui, com calma, para você entender. A Bíblia menciona que será à meia-noite. Se você puder ler, você lê lá em Mateus. Em Mateus, desculpe, capítulo 25, verso 6, que ele fala categoricamente, afirmando que à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Por quê? Que Jesus comparou a volta dele como uma festa de casamento. Quando casavam, a noiva levava a filha, o pai levava a filha para casa e o noivo também ia para casa dos pais dele, marcavam o dia da festa do casamento, das bodas, para fazer a entregue da noiva para o noivo. Então marcavam o dia e para se entregar.
E Jesus comparou a volta dele com uma festa de casamento, com uma entrega da noiva para o noivo. Que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Está faltando só o momento da entrega, de Deus entregar a noiva para o seu noivo e ele levar para a sua glória. Bendito é o nome do Senhor. Então, Jesus comparou a sua volta assim. Quando eles marcavam o dia do casamento, mas não diziam a hora que ia começar. Todo mundo fazia a festa, 6 horas da tarde começava a festa, e aí todo mundo se preparava. E a Bíblia fala lá, no capítulo que eu li anterior, em Mateus, que Jesus vinha, ver se eu me lembro aqui, Jesus marcou a festa do casamento e vinha buscar a noiva. E o povo tinha que se preparar, só que na época eles tinham um costume, uma mitologia, uma regra, uma lei, que se todo mundo que casava, eles davam um convite. Eles davam um convite. E esse convite estava lá, que a pessoa tinha direito a entrar para as bodas. Só que tinha a hora marcada, aquela hora certa, a hora marcada. Se a pessoa atrasasse e não chegasse na hora enquanto o portão estava aberto, eles entravam. Agora, se atrasasse e o portão fechasse, o portão da festa, da casa, mesmo tendo o convite, não entraria mais. Ok? Então Jesus comparou a sua volta assim. Aquelas 10 virgens chegaram, dormiram às 10, porque já era já tarde. Então elas cochilaram, ou seja, dormiram. Quando deu meia-noite, a Bíblia diz assim, aí ouviu-se um grito, dizendo assim, ei, o noivo vem aí, preparai, o noivo está chegando. As 10 virgens se levantaram, 5 delas tinham azeite na lamparina e também um pouco em reserva. As outras, a Bíblia chama de loucas, as desapercebidas, que é aquelas pessoas que estão desapercebidas, que não estão nem aí para a vida, nem aí para Deus, nem aí para nada. Vive aí, está vivendo, está tranquilo, come, bebe, tem saúde, ou bem empregado e tal, e não quer nem saber. Então vive uma vida desapercebida, né? E aí essas 5 loucas estavam desapercebidas, o noivo veio, entrou para as bodas do casamento, para a festa do casamento. Aí a Bíblia diz assim, aí fechou-se a porta. Logo em seguida vem as 5 loucas, que estavam despreparadas enquanto foram comprar um azeite, e disseram assim, Senhor, abre-nos a porta. Aí disse assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, irmãos e meus amigos, a volta de Jesus está bem perto e é muito fácil de entender. É muito fácil de entender, ok? Elas ficaram porque estavam despreocupadas, não tinha azeite na lamparina para iluminar o caminho por onde elas iam. O azeite representa a unção de Deus, representa o Espírito Santo da nossa vida. O azeite daquela época representa hoje a força espiritual que o Senhor nos dá para nós vencer as tribulações, as angústias, as perturbações, vencer este mundo. A gente vive nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, né? Nós não somos daqui. A nossa morada, a nossa glória, a nossa recompensa não é daqui, é de Deus, ok? Então, elas ficaram, não puderam mais entrar. A festa estava lá, elas estavam com convite, mas chegaram atrasadas, e por chegar atrasada não teve mais jeito. Então, Jesus está voltando e Ele espera que cada um de nós estejamos preparados para no dia em que eu ouvir o toque da trombeta, que eu vou ler aqui para vocês, que eu escrevi aqui porque eu não consigo gravar tudo, então eu tive que escrever. Eu tive que escrever aqui para me ler para vocês, ok? Então, a Bíblia diz que em Mateus 25:6 que será meia-noite. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu pesquisei aqui. Os acontecimentos que aconteceram no passado com nossos irmãos, primeiros irmãos na fé, nossos pais na fé, aconteceram à meia-noite. Eu vou ler para você aqui para você entender melhor. É curioso observarmos que grandes acontecimentos que foram decisivos para o povo de Deus se deram à meia-noite.
Tá? Se nós for ler lá em Êxodo, capítulo 12, o versículo 29, nós vamos encontrar lá: à meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos do Egito, trazendo a libertação para Israel. O faraó endureceu o coração e não deixava o povo sair da sua terra. Então Deus mandou Moisés estender a mão para ficar escuro, veio a praga do piolho, da rã, do sapo, de tudo quanto era praga. Mesmo assim, o faraó endureceu o coração. Tá? Então veio a morte dos primogênitos. O quê? É curioso observarmos que o grande acontecimento que foi decisivo para o povo de Deus se deram à meia-noite. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. Matou todos os primogênitos, dos homens aos animais. Ok? Para que viesse aquela grande calamidade no Egito, para que o faraó amolecesse o coração e libertasse o povo. Glória a Deus. Se nós vamos ver lá em Juízes, no capítulo 7, verso 19, diz que à meia-noite Gideão e os 300 venceram os midianitas e trouxeram liberdade a Israel. À meia-noite. À meia-noite, Deus feriu o povo do Egito, né? Matou todos os primogênitos para dar liberdade para o povo de Israel que morava lá. Gideão venceu os midianitas com 300 homens à meia-noite. Glória a Deus. À meia-noite, lá em Juízes 16:3, à meia-noite Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza para levar liberdade para Israel. Os filisteus dominavam os israelitas, os judeus. E Deus disse assim: já levantei 12 juízes, já levantei profetas, já levantei reis, já levantei muita gente e ninguém obedeceu. Então eu vou agora resolver o problema na força bruta. Aí levantou Sansão. Sansão foi gerado também praticamente pelo Espírito, que foi avisado a Manoá e a sua mulher, dizendo que ela ia ter um filho e colocasse o nome dele Sansão. E para resolver, Sansão era um nazireu e resolvia as coisas na força. Ninguém queria ouvir conselho, ninguém queria ouvir a palavra, então eu vou resolver o problema na força. Mas Sansão também pecou, não deu conta do recado, pecou, fracassou, caiu, e por isso não tive êxito. Mas à meia-noite ele fez uma grande coisa. Ele viajou, o pai da mulher dele deu a mulher dele para outro homem. Quando ele chegou, que soube da notícia, ele pegou 300 raposas, amarrou de 2 em 2, cauda com cauda, tocou fogo e soltou no meio do canavial dos filisteus. Acabou com o canavial dos filisteus, com a cidade. E aí eles perguntaram quem tinha feito aquilo, disseram Sansão. Aí disseram: vamos pegar ele, ele vai correr pelo portão e nós vamos pegar ele no portão. Quando eles chegaram lá, meia-noite, só estava o buraco da porta. Ele tinha arrancado o portão da cidade, que diz o historiador, que pesava 40 toneladas. Ele pegou e jogou nas costas e subiu a montanha e jogou lá em cima. Se eu chegar, só estava a porta, não estava mais Sansão. Então ele era um homem muito forte, mas também não resolveu o problema. Tá? Então, Juízes, capítulo 16, verso 3, que Sansão arrancou o portão da cidade. Isso nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, verso 25, nós vamos encontrar lá, que diz que à meia-noite Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, até que veio um terremoto e os alicerces se moveram e abriu-se as portas. E eles foram livres. Aí eu creio, irmãos, que não é precisamente em uma noite literal, mas sim em uma noite espiritual, pois a humanidade estará mergulhada nas mais densas trevas, despercebida, mas a noiva está aguardando esse grande momento da chegada do seu noivo. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. À meia-noite,
ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Sai-lhe ao encontro. Glória a Deus. E, à meia-noite, o apóstolo João nos avisa que já é a última hora. 1 João capítulo 2, verso 18. Ele diz que à meia-noite, filhinhos, é já a última hora. Glória ao nome do Senhor. Né? Agora, onde será esse arrebatamento? Quando será? Ninguém sabe. Que hora será? Diz que é a noite. Só o Mateus que diz que é meia-noite, porque compara a volta de Cristo com as festas do casamento. Ok? Agora, onde será o arrebatamento? Aonde será? Aonde tiver um crente vivo, onde tiver um crente salvo, na rua, no supermercado, no shopping center, dentro de uma escola, na igreja, no hospital, dormindo, trabalhando, descansando, viajando de avião, de carro, de trem, de navio, enfim, em todo lugar onde tiver um crente preparado, o arrebatamento acontecerá. E será em um momento inesperado, disse Marcos no capítulo 13, versículo 36. Será num momento inesperado, é um lugar que nem espera, vai andando de bicicleta, de repente só cai a bicicleta lá e a pessoa desapareceu, e o filho está brincando no terreiro, no quintal, de repente não olha para lá, não vê mais. É o arrebatamento que aconteceu, ok? Agora, como será o arrebatamento? Como será o arrebatamento? Eu queria que todo o Brasil tivesse me ouvindo nesta hora, estivesse compartilhando esta live comigo. Mas infelizmente a gente não consegue agradar a todos, né? A palavra de Deus, ela é assim. Ok? Como será o arrebatamento? Diz assim lá em 1 Tessalonicenses 4,16, onde lemos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou para sempre com o Senhor, né? Três coisas acontecerão no arrebatamento. Alarido. A primeira coisa que vai acontecer é o alarido. Glória a Deus. Alaridos, originalmente, usam uma expressão militar. Ok? Uma voz de comando. Como um capitão vitorioso, o Senhor Jesus dará sua voz de comando ao exército dos céus, para o assalto final, pois triunfou sobre o pecado, a morte e o diabo. E com a sua morte na cruz, nos comprou para si. O grito avisará que a hora tão esperada pelos seus chegou. Glória a Deus. Você está esperando Jesus voltar hoje? Então fique tranquilo, ele vai voltar. Pode ser que não seja hoje, nem amanhã, mas ele vai voltar. Espera mais um pouquinho, porque aquele que diz que vem virá e não tardará. Glória ao nome do Senhor. Okay? O alarido é uma expressão militar. Tá? O capitão vai dar a sua ordem de comando. E a voz do arcanjo. Arcanjo, na língua grega, significa o principal de entre os anjos. Encontramos na Bíblia apenas um arcanjo, que é Miguel. Ok? Arcanjo Miguel. Daniel capítulo 10, verso 13, diz assim: Miguel guerreou para livrar o anjo Gabriel. Quando Daniel orou, Deus manda o anjo trazer a resposta da oração de Daniel. Só que aqui em cima tem milhões e milhões de impedimentos, de espírito maligno, espírito das trevas, que domina aí a atmosfera. O anjo veio com a resposta, para trazer a resposta para Daniel, e os anjos malignos, as hostes infernais da maldade, prenderam e seguraram o anjo aí em cima, no segundo céu. Ok? E Daniel esperou 21 dias e a resposta não chegou. Daniel ora de novo, Deus manda Miguel vir ver o que tinha acontecido. Aí a Bíblia diz: Miguel desceu com seus anjos
e pelejou contra o dragão e venceu, e o anjo trouxe a resposta para Daniel. Ok? No capítulo 12, verso 1, diz que Miguel guerreou para proteger Israel. Judas, versículo 9, diz assim: Miguel guerreou para defender o corpo de Moisés. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que Deus matou Moisés e Deus mesmo o sepultou Moisés. Foi Deus quem sepultou Moisés. E o diabo ficou procurando muito tempo pelo corpo de Moisés. Você já pensou se o diabo tivesse encontrado o corpo de Moisés, a sepultura de Moisés? Como não era a idolatria hoje, como do Padre Cícero e de outras pessoas aí, que ficaram aí que faz estalta, e o povo vai lá e adora, faz promessa, faz aquelas coisas todas lá. Você já pensou se ele encontra a sepultura de Moisés? Só que não encontrou, porque foi Jesus, foi Deus mesmo que o sepultou, a Bíblia diz. Ok? Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 7, diz que haverá guerra no céu. Essa guerra que haverá no céu justamente vai ser no dia do arrebatamento. No momento do arrebatamento. Ok? No momento do arrebatamento, quando Deus der a ordem para Jesus vir buscar a igreja, vai se opor uma grande horte de demônio aqui em cima para querer tentar impedir que a igreja suba daqui da terra. Nesse momento é que o arcanjo vai descer e dar a sua voz de comando para os anjos celestiais, miríades de anjos celestiais, fazerem 2 cordão de isolamento, de um lado e outro do outro, enquanto o Senhor descerá e chamará a sua igreja, e a igreja sobe, aleluia, sendo protegida pelos anjos. Vai ser uma guerra tremenda, houve batalha no céu, haverá guerra no céu, ok? Porque ele não vai querer que a igreja seja arrebatada. Certamente, irmãos, a voz do arcanjo será para comandar os anjos que se oporão às hostes demoníacas instaladas nas regiões celestiais, abrindo caminho para o povo de Deus que estará sendo arrebatado. É preciso que Miguel se levante com os seus anjos, com os seus comandados, com o seu exército, e venha para fazer aquele cordão de isolamento para que a igreja possa passar triunfantemente ao encontro do Senhor nos ares. Glória ao nome do Senhor. E a trombeta? Jesus descerá com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A palavra trombeta, nós encontramos a palavra trombeta 125 vezes, ok? Na Bíblia. E os propósitos maiores no passado eram dois propósitos maiores no passado da trombeta, tá? Primeiro propósito era convocar os soldados para a guerra. Está lá em Josué capítulo 6, versículo 16, e Juízes capítulo 6, versículo 34 e o 35. Primeiro toque da trombeta, todo o povo de Israel conhecia os 2 toques da trombeta. O segundo era para convocar o povo para a festa. Quando tinha uma festa na casa de um crente, na tenda de uma família, então Moisés mandava tocar a trombeta, avisar o povo que ia ter uma festa. E todo mundo sabia o toque da trombeta, que era para a festa. Quando era para se preparar para a guerra, Moisés mandava tocar um outro toque diferente, que era para avisar os soldados que ia haver guerra. Então, quando eles ouviam o toque da trombeta, eles se preparavam com as suas espadas, se vestiam, se ajeitavam, treinavam, porque um poucos dias depois ia haver uma grande guerra e Moisés já estava convocando eles para a guerra. O toque da trombeta, Números capítulo 10, versículo 2, disse o Senhor a Moisés: faz 2 trombetas de prata batida, elas te servirão para convocar a congregação e dar ordem para a partida. Glória a Deus. O toque da trombeta nos convocará para partirmos com Cristo. Esta trombeta de Deus chamará
todos os santos de todos os tempos para a festividade da casa do Pai, para bodas do Cordeiro. Bora tomar um cafezinho? Queridos, o toque da trombeta não é para chamar para brigar, não é para chamar para ir para a guerra. O aviso será um aviso de alegria. O toque da trombeta vai ser um toque aberto, como que a pessoa está muito alegre, dá aquele toque avisando que o dia, a hora tão esperada pela igreja chegou. Aí Jesus descerá do céu com alarido, ou seja, com gritos. Grito não é mais aquele grito que Jesus vai dar, né? Quando ele deu na cruz do Calvário, dizendo: eu tenho sede, ou então está consumado. Não é mais aquele grito, mas ele vai dizer assim: meus filhos, a hora tão esperada por vocês chegou. E ele vai abrir os braços e vai nos chamar. Se nós ainda estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, para estar com o Senhor na glória. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, que nesta tarde Deus possa te abençoar, que você reconheça a sua fragilidade diante de Deus, que você reconheça que você é exclusivamente dependente do Senhor e que só Ele tem condição espiritual para te arrebatar, para te dar saúde, para te dar paz, para te dar tranquilidade. Só Ele tem poder para fazer tudo isso para nós. Okay? Para nos ajudar na nossa caminhada. Só o Espírito de Deus, que Jesus disse assim: eu vou preparar lugar, mas eu vou mandar um outro Consolador para que fique com vocês, o Espírito Santo da verdade. Só Ele é o único agente que está do nosso lado 24 horas para nos ensinar, para nos advertir, para nos exortar, para nos consolar e até mesmo para nos disciplinar, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, nesta tarde, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, porque que Deus possa fazer você entender essas palavras que eu falei aqui para vocês. Uma palavra muito simples, mas é uma palavra de Deus. Deus colocou no meu coração para falar para vocês sobre o arrebatamento da igreja. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre a qualificação para ser arrebatado. Quais são as qualificações para que eu e você podemos ser arrebatados? Porque não é fácil ser arrebatado. Todo mundo espera Jesus. Todo mundo espera a qualquer momento Jesus voltar. Agora, será que eu estou preparado para me encontrar com o Senhor? Será que eu estou preparado para subir, para ir prestar conta dos meus feitos, dos trabalhos que o Senhor me deixou para me fazer, do meu dote, do meu recurso que Ele tem me dado para me fazer a obra, em que eu tenho gasto, o que é que eu tenho feito? Quantas pessoas até mesmo do meu lado estão passando necessidade e eu não tenho coragem de estender a mão? E Jesus disse assim: aquele que fizer a um desses pequeninos que me serve, a mim me faz. Tudo que nós fizemos de bem para alguém, nós estamos fazendo para Deus. E tudo que nós fizermos de mal para alguém, nós estamos fazendo para Deus. Porque nós estamos fazendo para Deus. Nós não estamos fazendo para aquela pessoa, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Se nós fazemos o bem, se nós pregamos a palavra, hoje eu estou fazendo o bem para vocês aqui. Eu estou falando para vocês que são evangélicos e até aqueles que não são evangélicos. Porque pensam que os evangélicos falam demais, querem ser santarrãos, e não é santarrão. Nós temos uma Bíblia na nossa mão aqui, que é a nossa bússola, que nos ajuda na nossa caminhada para o céu. É esta Bíblia, ok? Então, se você ainda não é evangélico, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você não conhecia esta palavra, não sabia sobre o arrebatamento da igreja, já ouviu falar, mas nunca conseguiu entender, então nesta tarde eu falei para você sobre o arrebatamento, como vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer a qualquer momento, ninguém sabe o dia nem a hora, nem um minuto, né? Mas nós sabemos que ele vai voltar.
E Ele está preparando esses lugares para nós. Quando estiver preparado, Ele vai vir para nos levar. O quê? Para morar na sua glória. Bem-aventurados somos eu e você, que quando o Senhor voltar, nós já tiver passado para a eternidade, nós já tiver morrido. Porque nós somos os primeiros a sair da sepultura e subir ao encontro do Senhor, junto com os outros que estão sendo arrebatados. Somos os primeiros. Então a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que fazer parte da primeira ressurreição. Ok, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pai Celeste, eu quero apresentar os teus servos, os teus filhos, nas tuas mãos, na tua presença nesse momento. Aqueles que ouviram a tua palavra, aqueles que ainda vão compartilhar, para os seus amigos, para os irmãos, para os parentes. Compartilhe comigo esta live, irmãos. Passe para o seu grupo, passe para os seus parentes, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu filho. Passe para eles, compartilhe com eles essa palavra, para eles também ouvirem, para que eles possam se preparar para o grande dia do Senhor que se aproxima. Deus abençoe a cada coração de vocês, a cada família, que Deus venha suprir todas as necessidades de vocês, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê força, Deus te dê condição espiritual para vencer este mundo até o dia em que o Senhor Jesus voltar.